Capítulo 0. O louco, o amigo de Deus, o grande artista. Todos os caminhos são o meu caminho. Quando a gente pesquisa sobre o louco no tarô, é quase sempre a mesma coisa, né? As palavras-chave que se repetem, que falam sobre liberdade, espontaneidade, desapego, inocência, início de ciclo. E essas coisas, elas fazem sentido mesmo. Mas a questão é por que o louco representa isso? De onde surge a inspiração para a criação desse arcano e do que ele realmente se trata? Vamos olhar para além da ponta do iceberg, que é o arcano do grande imanifestado, o louco. O louco, ele é um arcano muito interessante porque ele parece simples, mas ele é super complexo, né? Ele é o zero, o nada e ao mesmo tempo o tudo, o todo, né? Ele é aquele momento antes do primeiro passo, sabe? O espaço de confiança, sim, você tá absolutamente confiante, sabe? Aquele impulso que faz você se jogar sem certeza, sem pensar, né? Se vai dar certo, se não vai, sem garantia de resultado, nada. Você só pega e vai, pá, se joga, vamos fazer. O louco foi um momento que do nada deu em mim uma vontade de fazer alguma coisa com meus decks, por exemplo. Né? Nada concreto, nada definido. Foi tipo uma empolgação. Uma inspiração, sabe? Uma faísca que, que me animou, sabe? Deu uma animação dentro de mim, assim. E, literalmente, gente, me deu uma vontade do nada. Sabe? Esse é o momento desse arcano. O louco é pré-mental. Ele está antes do pensamento. Né? Intuição direta. Impulso racional. Sabe? Irracional, porém divino. O louco não pensa, ele precede o pensamento. Ele vem de um lugar que ainda não tem nem linguagem. Né? Em nós ou na nossa vida, ele representa o ponto de partida de qualquer jornada criativa. Espontaneidade pura. Sabe? Aquela vontade de fazer uma coisa nova, diferente, simplesmente porque você está afim de fazer. Não tem ainda um plano, não tem formato definido, né? Não tem uma meta, nada. Só essa faísca sem forma, que não tem preferência, nem tá prometendo resultado positivo ou negativo, né? Porque o louco, ele tem potencial para as duas coisas. Né? Ele é o artista parado na frente de uma tela em branco. Ele tá ali porque o louco inspirou ele a levantar do sofá, né? E começar um novo projeto. Mas ele ainda não sabe, né, o que ele vai fazer, se vai ficar bom ou não. O louco não tem regra. Ele cria sem saber o que vai ou não vai acontecer. E ótimo, porque assim, previsibilidade faz parte desse reino, dessa energia aqui, né? Ele adora uma aventura. Por isso ele simboliza a liberdade criativa total e absoluta. Né? Porque como não tem nada pronto, nem planejado, qualquer coisa é possível. Ele não tem forma, então ele ainda não se limitou. Cara, o louco é um multiverso. O louco é potencial puro de um combo de imaginação, inspiração, impulso, espírito livre. Tudo junto, né? Tudo isso junto, né? Porém, não focado ainda para direção nenhuma. E isso faz desse arcano aqui, né? Esse cara aqui, um jeito de bobo, com roupa de bobo, com nome de bobo, o mais poderoso de todos os arcanos do tarô.
tá? E por isso o louco é tão perigoso quanto é mágico. O segredo para esse arcano aqui manifestar um milagre na sua vida é ter confiança no processo, sabe? Mesmo sem garantia de nada, você dá o primeiro passo. Mesmo sem saber onde vai dar, você começa. E esse primeiro impulso, por mais caótico e desorganizado que pareça, sabe? É o que dá vida para tudo. Tudo que vem depois é resultado do momento que o arcano do louco representa. Sabe? Voltando para o contexto do Codex Arcana aqui. O louco foi exatamente isso. Um instante que a vontade surgiu. Eu não sabia que ia ser, como que ia ser, que cara, que estrutura que ia ter, né? E continuo não sabendo ainda. Eu não sei se essa série vai ser vista, sei lá, vai servir para alguém que vai aprender ou entender melhor o tarô por causa dela. Não sei se minhas filhas vão gostar disso aqui, se vão ignorar completamente. Eu não sei se isso aqui vai me servir para alguma coisa boa ou ruim. Sei lá, eu só senti vontade de fazer e pronto, bastou. Né? O louco deu o primeiro passo e a jornada começou, estamos aqui. Né? Por isso então, por causa desse primeiro passo dado, que eu digo aqui para vocês hoje pela primeira vez: bem-vindos à tribo dos dobradores de éter. Você precisa aprender a falar dobrador primeiro, né? Eu sou a Lady K, professora de inglês por muitos anos, e nessa profissão eu aprendi que ensinar é muito mais que passar conteúdo, sabe? É criar ponte, não só entre pessoas e o conhecimento, ou entre eu e as pessoas, mas entre uma pessoa e outra mesmo, sabe? Abrir caminho para que as pessoas se sintam seguras para se expressar no mundo, para se conectarem, né? Se tornarem amigas, tanto dentro da sala de aula como fora também. E hoje eu sigo esse chamado através do tarô, que também é uma linguagem, né? Só que de símbolo, de arquétipos, de astrologia, de psicologia, numerologia, cabalá, né? Tudo que eu gosto, e espero que você também, porque a gente vai falar muito dessas coisas por aqui, né? E que essa série de vídeos, shorts e lives que eu tô desenvolvendo para vocês hoje aqui, através de muita pesquisa mesmo, cara, né? Espero que seja um exercício bem rico e gostoso de troca e de aprendizado entre a gente. Porque é na hora da troca que a gente realmente aprende, né? E tarô não tem data de conclusão de curso, não. Quem já estuda tarô já há um tempo sabe, né? Que observar, né, as pequenas e grandes situações da vida sob o ângulo de uma carta que você puxou de manhãzinha para te inspirar o dia é uma das formas mais poderosas de estudar o tarô, né? Então, se você ouviu o chamado para aprender, se aprofundar, né, nessa arte maravilhosa aqui, misteriosa dos 78 arcanos, se inscreve no meu canal Dobradora de Éter. Tá aqui embaixo. Ai, gente, não sei fazer isso ainda. Aqui, ó, tá aqui, ó. Se inscreve aqui. Dá um like no meu vídeo, né, se você estiver gostando, claro, né, se não tiver, dá dislike, né, fazer o quê? Mas se inscreve pra você, né, receber o meu conteúdo quando eu postar, né? Toda semana um vídeo de um arcano, os shorts diários, né? Que vão ter conteúdo exclusivos. E as lives quando eu liberar 50 inscritos para criar e fortalecer nossa egrégora. Onde a gente vai poder interagir um pouquinho uns com os outros, né? Se conhecer, fazer amizade entre a gente. Se inscreve aqui no Templo Virtual dos Dobradores de Éter e bora atravessar esses 78 portais todos juntos. A propósito, gente, a palavra arcano significa mistério, segredo, tá? Eu esqueci de falar isso no vídeo de introdução, pra quem não sabe, né? Quem vem de lá. Então, o louco é esse ímpeto e animação que dá início para qualquer coisa, né? Que faz a gente se movimentar. Ele é a origem de tudo, é a própria originalidade. Né? O louco, ele traz um impulso tão puro que a gente não sabe de onde veio, só sabe que vem de cima.
O louco vem da coroa invisível da árvore da vida. Depois eu coloco uma imagem aqui para vocês, que eu não tenho aqui. Então ele não é só liberdade, ele é um raio divino. Mesmo que a gente não entenda de forma racional, ele é um momento em que o infinito resolve se manifestar na nossa vida. Por isso ele traz força criadora absoluta e traz responsabilidade, mas ela é oculta, né, implícita. Mesmo que ele não saiba para onde vai, ele está a serviço de algo maior. Tudo que ele toca começa a existir. Tudo que ele escolhe, ou mesmo que ele ignora, vira caminho. Né? E onde tem poder tem responsabilidade, mesmo que oculta. E o louco tem muito poder. Cara, a responsabilidade invisível do louco é ser porta de entrada do espírito no mundo. Ele carrega o futuro nas costas, cara. Tá? Ou como dizem algumas traduções, o louco, ele não sabe o que faz, mas tudo que ele faz o mundo girar. O louco é o coringa do baralho normal. Né? Todo mundo sabe, né, que é a mesma figura nas duas cartas. Mas a maneira como a gente joga com o coringa no baralho e como isso traduz perfeitamente a essência desse arcano aqui no tarô, não é muito falado nos tutoriais de tarô por aí, né? E então hoje a gente vai abordar esse arcano por essa perspectiva um pouquinho. Né? O coringa, na maior parte dos jogos, ele fica de fora. Né? A gente tira ele, né, antes de começar uma partida. Em outros jogos já ele faz parte do jogo, mas ele não tem lugar. Ao mesmo tempo em que cabe em qualquer lugar. Né? Ele não tem número. O louco aqui. Porque ele é começo, meio e fim. Como no baralho normal, né? Ele entra em qualquer lugar. Ele é o espírito que permeia tudo e todos os espaços. Ele é a essência do todo. Entendeu? O grande e manifesto. Personificação da música Metamorfose Ambulante do Raul. Ele é o ser e no ser. Ele é o infinito e uma infinidade de paradoxos. É uma carta versátil, flexível, imprevisível, que fica aleatória, zanzando para cá, para lá, né? Ele é força abrangente, oniabrangente, né? E essa abordagem espontânea da vida que o louco leva, né? Mistura sabedoria, loucura, impulsividade, e quando essa mistura é feita em proporções exatas, o resultado é um milagre. Quando a mistura não dá certo, o louco não tá nem aí. Ele começa de novo, não tem tempo ruim com ele, né? Essa energia dele, assim, de boa. Então ele se movimenta baseado no princípio divino criador. Está sempre aberto para perceber a guia, a inspiração do alto. Na era dos reis era comum os bobos da corte serem literalmente pessoas com deficiência mental. Porque se acreditava que essas pessoas, elas tinham uma conexão especial com o espírito, e por isso que era normal os bobos da corte criticarem, desafiarem o próprio rei na frente de todo mundo, né, sem ter o pescoço cortado. Lembrar o rei do quanto ele mesmo era louco, que todo mundo morre, inclusive ele, ajudar o rei para se manter humilde, né? Expondo a arrogância e o orgulho dele, era considerada função divina do louco. Uma corte que era composta de pessoas tipo que só concordavam com o rei, estava destinada ao desastre. Né? Jung chamou de função arquetípica inferior a essa abordagem religiosa do arquétipo do bobo. Né? Ligou isso a um aspecto pouco desenvolvido da psique, que é uma parte da personalidade ou mesmo da humanidade que ficou para trás e ainda mantém a forma plena, né, da natureza na gente. Só o louco e a criança ajudam a gente a voltar para nossas origens. A criança que mal entrou no mundo racional do tempo e do espaço, né, e o louco que escapa dele.
Então eles estão livres da pressão dos sentidos, né, que oprimem a gente. Eles viajam, né, e viajam para longe, vão longe. E não é raro, eles trazem um raminho de alguma floresta encantada por onde eles foram passear lá pra gente, né, pro nosso consciente. As grandes escolas esotéricas, inclusive a que desenvolveu e modernizou o tarô, né, a Golden Dawn, elas não associam o louco a nenhum planeta ou signo zodiacal diretamente, porque ele é pré-zodiacal, né? E é mais puro que qualquer astro, porque ele antecede até o tempo e o mapa dos céus. Por isso ele é o zero, né? O ovo cósmico, a centelha que antecede a forma. O Crowley, quando reinterpretou o tarô no livro de Thoth, já associou ele com Urano, né, que é o planeta da liberdade, rebeldia, inovação, né, ruptura com o convencional, que não segue regra. Né, e essa associação se tornou tão popular que acabou sendo adotada, né, por causa de todos os sistemas que vieram depois dele. Não é interessante, cara? Que o rebelde da Golden Dawn, o Aleister Crowley, tenha dado essa interpretação pro arcano que representa o espírito, cara. A energia pura da criação. Será que fala muito sobre nós, a forma como a gente interpreta, né, a carta do louco? Louco, né? E antigamente ela era associada com Mercúrio, tá? Antes do Crowley. Tal. Pela liberdade de movimento e leveza mental. Algumas pessoas dizem que todo arcano maior manifesta em si todos os elementos, e só os arcanos menores que têm um único elemento predominante, né? Eu meio que concordo com isso também, né? Mas outras vertentes já não pensam assim. Nos ensinamentos originais da Ordem Hermética do Golden Dawn, por exemplo, o arcano do louco não só é associado com o ar, mas é a personificação dele. Não do ar racional dos signos, né, de ar, né? É o ar do espírito mesmo, do espírito invisível que penetra tudo, saca? O louco é um dos 3 caminhos que carrega o espírito divino. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Ele faz parte da trindade de maior força espiritual. Mas só ele que vem sem aviso. Ele vem antes da ideia, né? Então, ele não se manifesta porque foi invocado, saca? O louco, ele rompe, que nem um relâmpago, saca? No céu. Então, outras vertentes associam ele com o éter. Né? Ele também é entendido por algumas pessoas como sendo o símbolo de fogo. Que, né? Também é espírito, né? É a energia pura do Big Bang. Ele é luz e viaja leve, como fala em inglês, né? I am light and I travel light. Personificando o poder transformador do fogo, que tanto cria civilizações, como destrói elas também, né? Então, hoje em dia, eu também tenho visto bastante, cara, recentemente, tipo no YouTube, a associação do louco com Netuno, que acaba também associando ele com peixes, né? Então, Netuno é o planeta dos sonhos, das águas profundas, da alma, né? Que se perde para voltar pro todo. Então, se Urano é o raio que desperta, Netuno é o mar que acolhe. Nessa visão, o louco não é quem começa, né? Já muda a vibe da energia, que é quem se entrega. É a energia da entrega do louco. O espírito que solta o controle, né? Que nem nessa carta aqui, né? Que a gente tava... Né? Aqui ela tá de costas, né? Se soltando, né? Se entregando, né? Se deixa levar pelo fluxo, né? Confia. E em peixes, o último signo do zodíaco, aí ele volta para casa, né? Depois de atravessar todos os mundos. Aí o louco mergulha no oceano do ser e se mistura de novo com o que o criou, né? A loucura dele é divina, que não fuga da realidade, mas
união com algo muito, muito maior. Ah, mas sei lá, o louco dessas coisas, se for ver, mano, tá tirando uma da nossa cara agora, tá rindo da gente tentando colocar ele numa caixinha, né? Em algumas tradições ele é éter, em outras ele é ar puro, em outras ele é fogo puro, em outras ele é água, e todo mundo tá certo, ele é todos e nenhum, né? O que ainda não virou forma. Ele é uma infinidade de paradoxos e isso realmente pode conectar ele a qualquer um dos elementos, mas dá um pause agora aí e comenta o que você acha disso, porque eu tô curiosa para saber a sua opinião, né? O seu ponto de vista, como é que você enxerga o louco aqui, né? Qual que é o elemento dele? Ele tem elemento? Tem todos? Tem nenhum? Tem só um? Tem mais de um? Né? Associação astrológica? Netuno, Urano, Mercúrio? Oi, quem vai querer? Eu já falei que o louco é o herói da jornada do louco. Ele faz o caminho da iniciação sem saber que tá fazendo isso. O louco, ele não tá perdido, ele tá além da consciência comum. Ele é um iniciado que ainda não sabe que é. Por isso que a fé dele é mais pura do que a do sacerdote, ele não acredita. Ele é. Ele só é. Em muitos decks, o arcano do louco, ele não tem número. Em outros, ele tem o número 0. E a gente deve prestar atenção nisso, porque os números, eles projetam luz sobre o caráter e o destino das cartas. Os números são chamados de ossos do universo, porque são arquétipos que simbolizam as inter-relações de todas as coisas mortais e imortais. As palavras, elas expressam as ideias dos homens. E os números, eles expressam as realidades de Deus. Então, o 0 é um número que foi reconhecido no século XII, na Europa. O descobrimento desse nada criou o sistema decimal. Concretizou o paradoxo filosófico que o nada é alguma coisa. Ocupa espaço, né, e contém poder. E é muito apropriado que o 0 tenha sido atribuído ao louco, que não tem forma, mas é fiel à forma. O Coringa não tem valor, mas vence um jogo, né? Se bem usado. Ele dá sentido e aumenta o valor da carta com quem ele está combinado. Então, assim como o 0 sozinho é nada, o poder do louco pode transformar 1 em 1 milhão. Absolutamente tudo que existe, inclusive nós, seria como o tarô, sem a magia do arcano do louco. Só uma pilha de cartas de jogar, vazia e sem significado. Quando o louco ele se dirige a uma carta, ele enche ela da sua energia criadora. Se ele dá as costas para essa carta, ele vai investir essa mesma energia em outro lugar, abandonando a situação. Uma liberação ou uma fuga. Ele mostra a energia da gente ou do consulente, né? E no que a gente está empregando essas forças. O louco, ele não é ingênuo no sentido moral, mas sim arquetipicamente puro, né? Com uma energia que é anterior à dualidade. Então, a bolsa, vamos falar dos símbolos aqui da carta, né? Do Rider-Waite. Essa bolsinha, essa trouxinha que ele carrega aqui, pode representar o que a gente está trazendo de outras jornadas, né? Karma passados, sementes arquetípicas, ou as 3 letras mães do alfabeto hebraico, né? O essencial. Tá aqui, essa trouxinha. Tudo que ele leva, né? Antes de começar essa jornada aqui, tudo que ele pegou foi isso. Uma trouxinha minúsculazinha aqui, ó. Isso daqui é a manga dele, né? Deixa eu pegar o... Tá aqui, ó. Tamanho da trouxinha que ele levou para sair. Pra fazer uma jornada que ele não sabe para onde vai, não sabe se vai voltar. Isso tudo que ele leva. Né? O animalzinho
que sempre aparece, né, nesse arcano, pode significar tanto o instinto, que tenta proteger, né, quanto também pode significar o desejo, tentando puxar ele de volta para o mundo. O cachorro também, quando é cachorro, né, representa lealdade, proteção, instinto, guardião, né? O penhasco aqui, ele não significa perigo iminente, mas sim um salto de fé entre o espiritual e o material. A flor branca remete pureza, inocência, confiança, né? Mas também ignorância voluntária. O louco, ele carrega a verdade, mas não se apega a ela. O sol simboliza o divino, né? Deus, né? O espírito. A peninha na cabeça reforça a ideia de leveza, de alegria, né? Liberdade. A letra hebraica é Aleph, a letra que não tem som, que é apenas um sopro, um suspiro. É o sopro divino que deu vida para Adão, representa os ventos da profecia e da poesia. A montanha são desafios e dificuldades que ele ignora. Os guizos tem no chapéu, que nem tem aqui o de Marselha, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Os guizos no chapéu, né, que chamam o homem de volta para a fé infantil dos loucos. Na polaridade positiva, ele representa a conexão espiritual elevada. O louco é aquele que anda no escuro com um sorriso no rosto. Ele te liberta de tudo que te prende. Padrões, medo, controle. Onde ninguém vê caminho, ele já foi. Onde não existe certeza, ele é certeza pura. Mas quando ele está na sombra, ele é instável, imaturo, imprudente, irresponsável, desapegado, despreocupado, antissocial. Né? Ele é até associado com um narcisismo infantil porque é indiferente, egoísta, egocêntrico, né? Não tem empatia, não pensa em nada nem ninguém antes de agir. Então, o louco no aspecto sombra, ele vira aquele maluco que não para em lugar nenhum, que vive fugindo de si mesmo, chama isso de liberdade espiritual. Liberdade é lindo, mas fugir de tudo o tempo todo é só medo disfarçado. Né? Tem um abismo de diferença entre essas duas coisas. E o louco não quer que você fuja, ele quer que você confie. O louco carrega o risco da queda no abismo se não for direcionado, né, pelo mago. Que a Golden Dawn fala assim que, tipo, o louco deve ser equilibrado pela vontade consciente, senão vira caos puro. Ele é faísca divina, né? Mas se você não sabe como acender uma tocha, essa mesma faísca, ela queima a sua casa. O louco, ele tá prestes a pular de um precipício. A imagem do Rider-Waite-Smith aqui mostra o espírito todo feliz, né? Descendo aqui pro mundo da manifestação aqui embaixo. E há que ser um bobo mesmo, né? Se você conhece a vida na Terra e escolheu reencarnar aqui, porque não é novidade que aqui não é um lugar fácil de se viver. Meditar olhando por 5 minutos para esse arcano traz efervescência espiritual, ânimo, encoraja a criatividade, novos ciclos de vida. Osho diz que confiança e inocência são os seus guias quando o louco aparece, e não o ceticismo e a experiência passada. Enfim, gente, este foi o meu apanhado de cartas, ideias e conceitos que me deram todos esses sites sobre esse arcano. No domingo, às 9 horas de Brasília, às 21 horas, né, de Brasília, eu vou abrir uma live, se a gente já tiver 50 inscritos, pra gente tirar dúvidas ao vivo, caso você tenha dúvidas, né? Discorda, ou queira acrescentar alguma coisa, né? Sobre esse vídeo de hoje, sobre esse arcano maravilhoso. E pra gente se conhecer também, bater um papo místico aí, enquanto vibra na energia do louco. Espero que você tenha gostado. E antes de ir embora, eu vou deixar aqui uma afirmação para você repetir e perceber
Como que você se relaciona com a energia do louco? Me diz aí nos comentários, como que você se sente ao dizer em voz alta: eu confio na vida. Não se esquece de inscrever e ativar o nosso sininho para o YouTube, te avisar quando eu abrir live, postar os shorts e o próximo vídeo. E que o éter se curve diante da nossa coragem. Quem dobra o éter, domina a si mesmo. Eu vou inventar um jutsu aqui para colocar. Um beijo, gente.